Senador Otto Alencar. Senador Luiz da Mata, eu sou o relator do projeto de lei número 138 de 2012, do senador Paulo Davim. É terminativo. Essa é uma matéria que eu não... Passando a lei, conversando, me encontrei com um problema de que, apesar de médico, eu não tinha conhecimento, que eu chamo hoje de um problema sociomédico. Não sabia que entre a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, os países aqui da América do Sul, nós tínhamos 22 mil estudantes de medicina nessas escolas médicas. A maioria na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, quase que todos são, a maioria brasileiros. E 4 mil desses estudantes são acrianos. Eu preparei uma emenda a esse projeto que estabelecia a necessidade de se fazer a residência médica ou no país de origem ou aqui no Brasil. Uma reação muito grande, e fui ouvir os interessados e esses estudantes que estão fazendo esse curso fora do Brasil. E as alegações são alegações que me comoveram muito. Eu tive até algumas agressões no meu Facebook, ameaça de morte, mas coisa que, lá no sertão onde eu nasci, quem diz que mata, nunca mata, né? E quem cala, consente a fala do capitão. Então, eu não calei e fui conversar com eles. Então, eles me informaram, a maioria deles, eles venderam imóveis aqui no Brasil, os pais venderam casas e carros para estudar lá fora. Porque o curso médico no Brasil custa 3 vezes mais na universidade, na escola particular de medicina, do que lá fora. Então, aqui custa em torno de 8, 7 mil reais, lá custa 2, 3. Então, o motivo pelo qual eles vão para lá, o custo é menor, e vão fazer os cursos médicos lá fora. Eu retirei a emenda da residência médica, até porque, como professor da Universidade Federal da Bahia, por muitos anos, nós tínhamos na universidade, no colegiado de cursos, a necessidade, já naquela época, de no mínimo 2 anos de residência. Hoje são 4 anos de residência. Ortopedia, traumatologia mesmo, são 4 anos para ter o direito ao título de especialista. Então, por isso, eu apresentei essa possibilidade de fazer a residência. Retirei a emenda porque vi que se tratava de um problema também social. Eles estavam lá fora do país, querendo vir para o país, fazer aqui o concurso do Revalida e, como tal, a partir daí, buscar um concurso para residência médica, para uma especialização em que área escolhesse de livre e espontânea vontade. Eu sei que nós não temos aqui quórum hoje para votação em caráter terminativo desse projeto do senador Paulo Davim, e que eu sou relator. Eu perguntaria a você se eu poderia ler o relatório para que ele pudesse ser votado em uma oportunidade que nós tivéssemos um quórum suficiente para essa votação, diante das solicitações, das provocações, diria assim, que eu recebi desses alunos, desses pais de alunos, de vários estados do Brasil, inclusive do nosso estado da Bahia. E me deparei com essa questão. Fui realmente checar aqui no Brasil a mensalidade de uma escola médica particular, e é realmente isso, em torno de 7, 8 mil reais por mês se paga, e lá fora praticamente um terço desse valor. E tem também uma outra facilidade, que aqui nós temos o Enem e o vestibular, lá não precisa do vestibular, chega, se matricula e já vai estudar medicina. Mas o Revalida, como está posto, de alguma forma, é um teste que vai mensurar isso. E, claro, aqui dentro, para exercício da atividade, hoje, para ser especialista, tem que fazer residência médica. O nosso colega aqui, o senador Eduardo Morim, sabe muito bem disso, que é um profissional
da área de saúde, se eu não me engano, anestesista, não é isso mesmo? E sabe que... Como? Clínica da dor também. Então, eu perguntaria se era possível ler aqui o relatório e para que pudéssemos votar numa outra sessão que tivesse quórum suficiente para isso. Sem dúvida, senador Otto Alencar, Vossa Excelência pode ler o seu parecer, inclusive a comissão, se desejar, debatê-lo e na próxima sessão ou no momento em que tivermos quórum, votarmos. Passo, então, passa a palavra, Vossa Excelência. A leitura do projeto de lei do Senado 138/2012, de autoria do senador Paulo Davim. O projeto visa a instituir o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos pedidos por universidades estrangeiras. De acordo com esse projeto, o exame tem a finalidade de subsidiar os procedimentos de revalidação conduzidos nas universidades públicas, ao abrigo do artigo 48, parágrafo 2º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Base da Educação. Destina-se assim a verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício profissional compatível com os princípios de necessidade do Sistema Único de Saúde em nível equivalente ao exigido por médicos formados no Brasil. O exame será realizado em 2 etapas, tendo como base matriz de correspondência curricular definida pela União. Contará ainda com a colaboração das universidades públicas participantes que firmarem termo de adesão específico e do Conselho Federal de Medicina. Poderão candidatar-se portadores de diploma de medicina expedidos no exterior, cujos cursos sejam devidamente reconhecidos pelo órgão competente do país onde foram concluídos. Na justificação, o autor informa que o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos pedido por universidades estrangeiras já existe, tendo sido criado por meio de portaria conjunta do Ministério da Educação e Saúde. A intenção do projeto, portanto, ao elevá-lo à categoria de lei, é consolidado, transformando em política de Estado. A matéria recebeu parecer favorável nas comissões de Assuntos Sociais, CAS, e das Relações Exteriores e Defesa Nacional, CRE. Não foram apresentadas emendas. Análise. Nos termos do artigo 102 do Regimento Interno do Senado, compete à Comissão de Educação opinar sobre matérias relativas às normas gerais de educação, instituições educativas, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos. A matéria objeto do PLS 138/2012 encontra-se, portanto, entre os assuntos regimentalmente atribuídos à apreciação desse colegiado. Além da análise de mérito, por se tratar de decisão terminativa nos termos do artigo 91 do RISF da CE, deve-se manifestar também sobre a constitucionalidade e juridicidade da proposição. O Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas Médicos pedidos na Universidade Estrangeira é conhecido como Revalida e vem sendo aplicado anualmente desde 2011, quando foi instituído pela Portaria 278, 17 de março de 2011. Além disso, em 2010, o exame foi aplicado como projeto piloto, atendendo a crescente demanda por um mecanismo que padronizasse e agilizasse os procedimentos de revalidação dos diplomas estrangeiros na área de medicina. Nos 5 anos que se passaram desde então, o Revalida consolidou-se como instrumento capaz de apoiar as universidades participantes no atendimento da demanda por revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior, sem abrir mão da garantia de qualidade e equivalência da formação obtida por aqueles que, tendo estudado no estrangeiro, podem exercer profissão no país. A primeira edição do exame, 2011, contou com 667 inscritos e 30 universidades participantes. Em 2014, 2.157 candidatos e 41 universidades aderentes. O Revalida tem contado com o aval do Conselho Federal de Medicina, que eu considero instrumento adequado para a revalidação dos diplomas estrangeiros, uma vez que combina questões de múltipla escolha, prova discursiva e prova prática. Essa última avalia habilidades clínicas em simulação de situações reais de atendimento médico. A matriz de correspondência curricular do exame abrange conteúdos, competências e habilidades nas 5 grandes áreas de exercício profissional de medicina: cirurgia,
medicina da família e comunidade, pediatria, ginecologia, obstetrícia e clínica médica. Não há dúvida, portanto, que o Revalida é uma das boas iniciativas que merece ser cristalizada em lei por ter sua continuidade assegurada. De fato, constatamos a portaria interministerial que regulamenta o Revalida, no PLS 138/2012, não se verificam grandes diferenciações. PLS apropriadamente tem menor valor de detalhamento operacional do que a norma infralegal, evitando adentrar minúcias e atribuições de tarefas para os órgãos públicos encarregados do exame. A diferença mais significativa refere-se à inclusão pelo PLS do Conselho Federal de Medicina como colaborador da União na implementação do Revalida, o que nos parece uma medida positiva para garantir a relevância e a qualidade técnica da iniciativa. No tocante aos quesitos da constitucionalidade, juridicidade e tecnologia, não há reparos a fazer. O voto diante do exposto voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 138 de 2012, com a emenda a seguir. A emenda acresce ao artigo 6 do projeto de lei do Senado 138 de 2012 o seguinte parágrafo único. Artigo 6º, parágrafo único. Fica determinado essa emenda da minha autoria, porque eu não tinha data para fazer. O Ministério da Educação não tinha essa data prevista. Eu coloquei a emenda com a seguinte letra de lei: senadores e senadores, fica determinado que o Ministério da Educação realizará o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras revalido no primeiro trimestre de cada ano, caso haja a necessidade ou por provocação dos interessados. Então, esse é o parecer com essa emenda que estabelece a data para que seja feito aqui no Brasil o Revalida.